iremos falar um pouquinho sobre a representação do projeto arquitetônico. Então, vamos aprender um pouquinho mais nessa aula. Um abraço a todos e continue aqui conosco. Quando falamos em elementos do desenho arquitetônico, estamos falando os desenhos básicos que compõem o projeto de arquitetura, a partir de projeções ortogonais. São eles as plantas baixas, os cortes, as elevações, as fachadas, a planta de cobertura, a planta de localização e a planta de situação. Então, pessoal, quando falamos em planta baixa, a gente está falando em a representação gráfica do que acontece nos planos horizontais de uma vista ortográfica seccional, obtida quando imaginamos uma visão de cima da casa, de altura média de 1,20 m a 1,50 m em relação ao piso do pavimento em questão, e considerando o sentido de visualização do observador de cima para baixo, acrescido de informações técnicas. Aqui temos um exemplo do plano que gera o corte transversal e o plano que gera o corte longitudinal. Então, é como se estivéssemos cortando aí a casa ao meio para representar o corte, tanto o AB quanto o CD. Então, esse aqui é uma representação para vocês entenderem como é que funciona. Então, as seções ou cortes são obtidos por planos verticais, que interceptam as paredes, janelas, portas e lajes, com a finalidade de permitir esclarecimentos que venham a facilitar a execução da obra. Quase sempre, uma única seção não é suficiente para demonstrar todos os detalhes do interior de um edifício, sendo necessários no mínimo 2 cortes. Por esse motivo, sempre que se apresenta um projeto, a gente tem que representar o quê? Em 2 seções, tanto longitudinal quanto transversal. Temos aqui o posicionamento dos cortes. Neste caso, os planos normalmente são paralelos às paredes e posicionados pela presença de pés direitos, variáveis, esquadrias especiais, barreiras impermeáveis, equipamentos de construção, escadas, elevadores. A posição do plano de corte e o sentido de observação vai depender do interesse da visualização e, portanto, recomenda-se sempre passá-los pelas áreas molhadas, como, por exemplo, banheiro e cozinha, pelas escadas e postos dos elevadores. Os cortes devem sempre estar indicados nas plantas para possibilitar sua visualização e interpretação, indicar sua posição e o sentido de visualização. A indicação dos cortes em planta baixa tem uma simbologia específica, por exemplo, como vocês estão vendo aqui abaixo. Então, eu tenho a letra do corte, né? Eu tenho o milímetro, né? 5 milímetros, o número da prancha, né? E aqui o milímetro também, que eu tenho 3 milímetros, e o diâmetro de 12 milímetros. Quanto à orientação dos cortes, devemos observar que é feita na direção dos extremos mais significantes do espaço cortado. O sentido de visualização dos cortes deve ser indicado em planta, bem como a sua localização. Então, por exemplo, eu tenho o sentido do corte AB, eu tenho o sentido do corte AB indicado, né? E aí eu tenho o sentido também do corte CD. Então, sempre a orientação do corte vai ser AB, CD. Neste caso, temos um exemplo. Temos uma planta baixa de uma casa, de uma residência, né, que contém sala, varanda, banho, né, a parte de cobertura, que é uma representação simples, só para vocês entenderem. Então, temos aqui o corte A, B e o corte C, D, como ficaria representado na planta baixa. Para a representação do corte, é necessário observar os seguintes itens. Representação das paredes, em que o plano vertical está cortando com traço grosso. Representação das paredes, em que o plano vertical não corta com traço fino. Representação de portas e janelas conforme a simbologia adotada, com as devidas medidas, como a altura. Indicação somente das cotas verticais, indicando a altura de peitoris, janelas, portas, pé direito, forro. Representação da cobertura esquemática. Representação e indicação do forro, se for laje, a espessura é de 10 centímetros.
representação esquemática da fundação com lastro de 10 centímetros, indicação de desníveis se houver, verificando aí a simbologia conforme as normas vigentes, né, da BNT, indicar revestimentos, azulejos com a altura correspondente, indicar os compartimentos que o plano vertical está cortando, geralmente indica-se um pouco acima do piso, indicar o desvio de corte quando houver através de traço e ponto com linha média, indicar os beirais, as platibandas, as marquises, os rufos e calhas se houver necessidade, indicar o tipo de telha e a inclinação correspondente. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês visualizarem o que é um peitoril, uma platibanda, um pé direito, uma marquise, um rufo, uma calha, um beiral, para vocês terem uma ideia, né? Como seria representado isso num projeto arquitetônico. Então, de fato, aí mostra na prática, né? Essa relação do desenho arquitetônico com o projeto colocado em prática numa obra realizada. Neste caso, tem aqui um exemplo, né? Exemplos de cortes para vocês visualizarem, terem uma noção, né? Como eu disse, o corte é como se eu pegasse a casa e dividisse ao meio. Então, como é que eu posso fazer esse estilo de corte, né? Então, eu represento A, B, C, D. Então, tudo isso aqui eu tenho que saber exemplificar. Aqui temos um outro exemplo de um corte AB sem escala, referente ao corte que deve ser desenhado sempre na mesma escala da planta baixa, de preferência de 1:50, na escala de 1:50. A fachada ou a elevação, aqui tem um exemplo da vista frontal. Então, aqui é a minha fachada frontal de uma residência. Então, eu tenho que representar tudo que eu estou vendo nessa vista frontal. Tanto telha, parede, revestimento, pintura, a porta. Então, tudo isso aí eu vou delimitar na minha fachada, também chamada de elevação. Aqui temos exemplos de fachada frontal, posterior e laterais. Então, temos aqui a planta baixa. Nessa planta baixa, eu vou representar, no respeito que diz a fachada, eu tenho que representar a fachada frontal, como vocês estão vendo aqui, a fachada lateral esquerda, a fachada lateral direita e a fachada posterior. Todas essas 4 fachadas eu preciso representar no meu projeto. No que diz respeito à planta de cobertura, eu preciso verificar que há uma vista superior da obra, necessitando assim a representação de todos os detalhes relativos à coberta, ou seja, os tipos de telha, a inclinação correspondente ao tipo de telha. Se houver, tem que indicar o beiral, as platibandas, os rufos, as marquises, determinar as cotas parciais e totais da edificação. A planta de locação mostra onde a construção está localizada dentro do terreno, sempre indicando as cotas de amarração, ou seja, as distâncias do limite do terreno, contendo aí muro, cerca viva, outra edificação, até um ponto inicial da obra. Nesta planta ainda podemos também definir a locação dos molhos, ou seja, a vegetação rasteira ou não, calçadas, agenciamentos, sempre cotando ou amarrando ao terreno. Na planta de coberta, indicamos sempre as indicações das águas, ou seja, para que lado a água da coberta está inclinada. Então, temos que perceber a projeção da construção e também a indicação do tipo de telha quanto à sua inclinação. A planta de locação e coberta, em geral, é desenhada na escala de 1:100 ou 1:200. Quando necessário, os maiores detalhes usamos a escala de 1:50. Nela também indicamos a orientação norte. Já na planta situação, para alocar uma obra é necessário representar o local exato onde ela vai ocupar o lote. Por isso, necessita-se da obtenção dos dados da prefeitura, como os recursos frontal, lateral e fundos. Representa-se a projeção da obra sem contar com os beirais, representar todas as cotas necessárias,
É necessária a representação da calçada, o tipo de material utilizado, os principais acessos em nome das ruas que passa à frente da obra, indicação do norte magnético, locação de fossas, caixas de gordura, caixas de inspeção ou saída para o esgoto público, árvores se houver, locação de entrada, a localização de entrada, de saídas de energia elétrica, cotas de níveis, meio-fio, calçada, obra, indicação da localização do lixo. Tudo isso aí tem que ser referenciado na planta de situação. Quando tratamos da representação dos elementos construtivos, como por exemplo as fundações, elas são desenhadas em função dos materiais utilizados e de sua disposição geral com dimensões aproximadas. Se houver, pois seu detalhamento é função do projeto estrutural. Alguns exemplos de fundação mais utilizados. Aí temos aqui a representação, por exemplo, da viga, baldrame, blocos de concreto. Então, a gente tem aqui a sapata de concreto, a viga, baldrame, referente todo o projeto de elementos construtivos e suas representações. No quesito representação dos elementos construtivos referente ao piso e contrapiso, normalmente identifica-se apenas a espessura do contrapiso mais o piso, com espessura aproximadamente de 10 centímetros, através de duas linhas paralelas cortadas, espessura de linha média grossa. A terra ou aterro são indicados através de rachura inclinada. O contrapiso ocorre alinhados com a viga baldrame nas paredes. Então aqui temos um exemplo para vocês visualizarem melhor. Quando falamos na representação dos elementos construtivos referente às paredes, nos cortes as paredes podem aparecer seccionadas ou em vista. No caso de paredes seccionadas, a representação é semelhante ao desenho em planta baixa, existindo paredes em vistas que não são cortadas pelo plano de corte. A representação é similar aos pisos em planta. Então, temos aqui alguns exemplos para vocês visualizarem. A parede convencional em vista, a parede totalmente permeabilizada com vista e a parede parcialmente permeabilizada em vista. Quando tratamos da representação dos elementos construtivos referente aos equipamentos de proteção, estes podem aparecer em cortes ou em vista na representação dos cortes verticais, tanto numa situação como em outra. Basta representá-los com suas linhas básicas que identificam o aparelho ou equipamento. Então, temos aqui um exemplo para vocês visualizarem. Quanto aos elementos construtivos referentes aos forros e lajes, geralmente os forros são constituídos de laje de concreto, representadas de maneira similar ao contrapiso, com espessura de 10 centímetros. Sobre as paredes, representa-se as vigas em concreto, podendo haver forro de madeira ou gesso, por exemplo. Então, abaixo tem aí um exemplo para vocês visualizarem como estes forros serão representados por duas linhas finas paralelas com a espessura do forro. Quanto à representação dos elementos construtivos referente às aberturas de portas e janelas, temos que as portas em vista são indicadas apenas pelo seu contorno, preferencialmente com linhas duplas de 5 cm, quando forem dotadas de marco. Em corte, indica-se apenas o vão, com a visão de parede do fundo em vista. Já as janelas, em vista, seguem as mesmas diretrizes das portas. Em corte, tem representação similar à planta baixa, marcando-se o peitoril como parede, ou seja, traço cheio e grosso, e a altura da janela é 4 linhas paralelas em traço cheio e médio. Como, por exemplo, vocês podem ver aqui, temos a porta em vista, a janela em vista, temos a porta em corte e a janela em corte. Essas são as referências bibliográficas. Obrigado e até a próxima!